Um bom dia a todos os nossos espectadores que nos assistem. Estamos aqui com mais uma meditação da Palavra de Deus aqui no nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre o assunto dos prazeres de Deus. Por que os prazeres de Deus eles são melhores que os prazeres do mundo? A Palavra de Deus diz lá no livro de Colossenses, capítulo 13, versículo 1 ao 2. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Olha como explicação Eva diz aqui, ó. A vida daqueles que morreram para os prazeres pecaminosos deste mundo e passaram a viver para Deus por meio da fé está totalmente voltada para agradar ao Senhor. No entanto, buscar e pensar nas coisas espirituais exige de cada pessoa completa renúncia de si mesma. Ou seja, o sacrifício das próprias vontades e dos desejos carnais deve ser de forma contínua. Quando a pessoa vive na injustiça, por exemplo, fica provado que ela ainda não recebeu um novo nascimento e, consequentemente, não possui o Espírito Santo, sem o qual é impossível viver em santidade. O nascido de Deus tem prazer em buscar e pensar nas coisas do alto, porque ele deixou de ser uma criatura terrena para se tornar um ser celestial. Então você consegue entender que quando os nossos pensamentos eles devem estar em Deus, os nossos pensamentos, a nossa mente deve estar em Deus. E como que a minha mente, como que os meus pensamentos, eles são direcionados a Deus, você pode me perguntar. Como a nossa cabeça pode estar lá em Deus, no céu, no paraíso? Mesmo quando a gente está na terra, no mundo. Bom, é impossível, muitos podem falar que é impossível ser cristão no mundo. Eu já vi pessoas falando assim que é impossível ser cristão hoje em dia. Porque esse mundo está cada vez mais cheio de pecado, cheio de promiscuidade, cheio de trevas. Então, para muitos, é praticamente impossível você ser cristão nos dias atuais. Mas é praticamente na história inteira da humanidade. Sempre existiu uma dificuldade para ser cristão. Me diz um tempo na Bíblia, na história, na verdade, não diz um tempo na história, desde que Jesus veio até então, quando foi fácil ser cristão? Me diz. Quando? Nessa época aqui, que Paulo escreveu as cartas, né, lá entre 40, 70 depois de Cristo, não importa, né, esses anos, existia a perseguição religiosa. Os imperadores, os reis, né, os líderes de Roma, por exemplo, né, Nero, tantas outras pessoas perseguiam ao cristianismo. Os mártires, né, morriam em nome do Senhor Jesus. E morriam porque a sua fé estava em Deus, no Senhor Jesus. E essa fé fez com que elas morressem por ele. Eram devorados por leões, sabe? Eram jogados aos crocodilos, né? Era torturados, eram decapitados, cortados ao meio. Uns eram até crucificados, né? Lá uns apóstolos que morreram crucificados, como Pedro, que morreu crucificado também de cabeça para baixo. Teve a André também, que parece que morreu, né? Crucificado com a cruz em formato de X, né? Então, até naquelas épocas, lá na época dos primórdios do cristianismo, nem naquela época era fácil ser cristão. Então nunca foi fácil ser cristão. Até hoje em dia, em muitos países aí, se você for cristão, é você dizer que você quer morrer. Na Coreia do Norte, se você for cristão, você já era. A Coreia do Norte é um país que é extremamente ateu. Ateu e que querem que você adore lá o líder deles, né? Se você ser de qualquer religião lá, você vai ser morto, perseguido. Mas o principal que é perseguido lá também né, o menor dos cristãos que tem lá. Tem menos de 1% lá. Menos mesmo, muito menos de 1% de cristãos lá. E os que são lá são mortos. Quando teve um caso aí que acharam uma Bíblia, né, num rapaz lá norte-coreano, e toda a família dele foi presa. Ele tinha um bebê, ele tinha um filho que era bebê, e até o bebê ficou na cadeia. E até hoje, ou seja, parece que é perpétuo, né? O bebê vai crescer e vai já nascer na prisão, olha só que coisa. Tem informações assim que é verdade, porque olha só como é que as coisas estão. Não só lá, mas tem vários outros países que o cristianismo ele é perseguido. Então nunca teve, meu amigo, nunca teve uma época fácil para ser cristão. Graças a Deus aqui podemos dizer que nós que moramos aqui no Brasil, o Brasil pelo menos é um país que é laico, né? Não quer perseguir nenhuma religião, graças a Deus, né? Então
a gente tem a liberdade, a gente tem a liberdade de se expressar, né, para falar da palavra do Senhor Jesus. Mesmo que muitos não querem ouvir, pelo menos a gente não está proibidos a fazer isso. Então, como você pode me perguntar, tá, mas e aí, como é que eu vou conseguir então pensar nas coisas de Deus, sendo que a minha vida, ela tá sempre, ao redor de mim tá sempre cheio de pessoas que não são da presença de Deus? Como é que eu vou me manter nos prazeres de Deus? Que os prazeres de Deus é viver para Deus. O verdadeiro prazer é você viver com sua mente em Deus. Como é que eu vou viver assim se tem pessoas que querem viver nos prazeres terrenos? É simples? Não, não é simples. Mas é por isso que você tem que ter o Espírito Santo. A presença de Deus tem que estar dentro de você, porque quando o Espírito Santo ele está sobre a pessoa, ela vai estar com a sua mente sempre dirigida a Deus. Mesmo que o mundo inteiro esteja ao seu redor, mas ainda assim, se a presença de Deus estiver dentro de você, o seu foco principal sempre será em Deus. Mesmo que as pessoas ao seu redor tentam te puxar para o lado deles, ainda assim a sua mente vai estar em Deus. E você vai buscar os prazeres de Deus. Vai buscar os prazeres espirituais que só o Espírito Santo pode te conceder. Então a presença de Deus é muito importante para que você tenha essa lógica, esse pensamento, esse entendimento. Como é que eu vou conseguir viver num mundo cheio de coisas, cheio de pecados, cheio de trevas? A Bíblia diz, né, que o mundo já é do maligno. Mas como é que eu vou viver num mundo que o maligno é líder, né? E os meus pensamentos estarem em Deus ao mesmo tempo? É a presença de Deus que vai te dar forças. É o Espírito Santo que vai te dar forças para isso. Então você tem que ter a presença de Deus para que seus pensamentos estejam sempre dirigidos a Ele. Para que a sua mente esteja dirigida a Ele. Então viva com os prazeres de Deus. Os prazeres deste mundo são apenas ilusões, são ilusórios. Muitas pessoas falam assim, eu vou viver como se não houvesse amanhã, a vida é só uma, eu vou viver pra tudo, sabe? Eu vou pras baladas, vou beber, vou encher a cara, né? Vou pegar um monte de mulher que vem na minha frente. Sabe, muitas pessoas têm esses pensamentos de que a vida é só uma, né? Mas elas esquecem, elas ignoram totalmente que a vida de fato aqui na Terra é só uma. Mas você vai ter toda a eternidade. Toda a eternidade. E a sua alma vai passar em algum lugar. Seja no céu ou no inferno. Mas muitos querem ignorar esse fato. Muitos falam que isso, não implante os seus dogmas religiosos sobre nós. Não fique falando coisa que só você acredita, porque tem gente que não acredita. Você tem que respeitar. A gente respeita. Eu respeito ateu, eu respeito pessoas que são de outras religiões, mas a gente está tentando espalhar a palavra de Deus, não é? A gente está tentando espalhar a verdade. Jesus diz: Eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a verdade. E a gente está espalhando a verdade pro mundo todo, pro mundo todo. A gente está tentando libertar a cegueira espiritual que está nos olhos de milhares, de bilhares de pessoas neste mundo, em que muitos acham que os prazeres deste mundo vão saciar a sede da alma delas. Porque muitos estão com essa sede na alma, uma sede que só pode ser saciada quando o Espírito Santo chegar até a vida delas. Quando o Senhor Jesus chegar até elas. E elas querem tentar preencher o vazio que está na alma delas com bebidas, com prostituição, com vícios. Elas querem tentar colocar o mundo dentro do buraco que está na alma delas. Tem uma frase bem famosa que diz que o buraco que está na alma de muitos é do tamanho de Deus. E só Deus pode preencher. Quer dizer que só Deus pode preencher o vazio que está dentro da sua alma. O vazio que está presente dentro de você. Só Ele. Então você tem que viver os prazeres dele, não os prazeres deste mundo. Os prazeres deste mundo vão te levar para o inferno. É difícil compreender isso? Para muitos é, porque a mente de muitos está cauterizada. Mas quando você entende que os prazeres deste mundo vão te levar a desgraças, você vai ver que em vão, é ilusório você viver coisas que não vão te servir para nada. Quer um exemplo? Muitos ficam usando drogas aí para ter uma sensação boa, né? Mas em menos de máximo, né, menos de 7 minutos aí, elas já se ligam, né, para a realidade e elas veem que tudo voltou. Elas teve um prazer ali momentâneo, mas depois voltou tudo normal. Voltou pior, na verdade, né? Então isso só mostra que Deus é o único que pode te preencher.
Eu nunca vi alguém que se recorreu a Deus e continuou vazio, continuou da mesma forma, não. Por isso que a fé é importante, meu amigo. A fé inteligente é importante porque ela preenche tudo que está dentro de você. Ela tira essa angústia que está no seu peito. Ela tira esse buraco, ela preenche esse buraco, esse vazio na sua alma. É a presença dele, é os desejos, é os prazeres dele. Os prazeres do Espírito Santo. Então o maior prazer que você pode viver nessa terra é o prazer de servir a Deus. É o prazer de fazer sua vida servir a Ele. De sua vida estar prostrada diante dele. É o maior. É a melhor opção, é a melhor escolha que você pode ter. Muitos não querem entender isso porque elas querem viver como se, né, o amanhã não existisse. Sendo que ela pode morrer hoje, morrer amanhã, morrer a qualquer momento. Em algum lugar, a alma dela vai estar. Então escolha, meu amigo. Escolha o seu caminho, o seu passo. Você tem a chance hoje de continuar na ignorância espiritual e perder a sua alma por causa desses prazeres que o mundo te oferece, prazeres passageiros, prazeres que vão acabar, prazeres que ilusórios que um dia vão se encerrar, mas também você tem a outra escolha que é viver com os prazeres de Deus, que vão te levar à eternidade, que vão te dar paz, que vão te dar alegria verdadeira. Você também tem essa escolha. E por isso que quando a gente nasce para Deus, quando os nossos pensamentos eles se tornam para Deus, a gente deixa de ser uma criatura velha. A gente nasce para Deus. Quando você desce as águas do batismo e você nasce de novo para Deus, você começa a viver os prazeres de Deus. E quando você recebe o Espírito Santo aí, fechou. Você começa a viver para Deus. Você vê que as coisas deste mundo são irrelevantes. Não tem sentido nenhum você viver para os prazeres deste mundo se eles só vão te dar mais tristeza, se eles só vão te dar mais angústia, se eles só vão abrir mais ainda o buraco que está no seu peito, se eles vão ainda piorar mais ainda a sua depressão, as suas ansiedades, os seus problemas. Porque o mundo pode te dar uma ilusão parcial, mas isso vai acabar uma hora. Em alguns minutos isso se encerra. Mas quando você tem o prazer de Deus dentro de você, meu amigo, olha pra mim, quando você tem os prazeres de Deus dentro de você, esse prazer está presente na sua palavra, está presente nas vontades dele, numa vida real e verdadeira com ele, esse vazio não vai existir mais. Essa tristeza vai desaparecer. Essa depressão vai desaparecer. Você compreende isso? Você tem que viver para Deus. Você tem que viver para Ele. E assim você vai ver que o mundo vai sair dentro de você e vai entrar o mundo de Deus. Vai entrar os prazeres dele dentro de você. Mas você tem que permitir isso. Você tem que permitir que isso aconteça. Eu gostaria até mesmo de encerrar esse vídeo fazendo uma oração por você sobre isso. Então, feche seus olhos, vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor por essa pessoa que está me assistindo nesse momento, meu Deus. Eu não sei como é que ela é, meu Pai, como é que ela está, meu Deus, nesse momento. Não sei como tem sido o coração, a alma, o interior dela. Não sei, meu Pai, o que tem passado dentro dela. Mas eu só te peço, meu Deus, que se essa depressão que está dentro dela, se essa tristeza, essa angústia, seja lá do que for, meu Pai, que estiver no coração, que estiver presente no peito dela, ela que tem tentado se auto-encher, se auto-preencher com os prazeres ilusórios deste mundo, meu Pai. Ela que tenta, meu Deus, fazer com que a vida dela ande através dos prazeres que um dia vão se acabar nesse mundo, só para tentar preencher esse vazio, meu Deus. Mas ela tem visto que isso não tem adiantado de nada. Ela tem visto que os remédios para tratar a depressão dela não têm ajudado, porque uma hora ela tá bem, mas depois ela volta a ficar pior. Os prazeres deste mundo que ela tenta preencher a alma dela. Uma hora ela está, meu pai, uma situação boa, ela está num efeito de drogas, meu Deus, que está deixando ela num momento bom, mas depois aquilo desaparece porque é apenas uma ilusão, meu pai. Meu Deus, eu te peço que o Senhor venha preencher ela com a verdadeira alegria, com a verdadeira felicidade que provém do céu, que provém de ti, meu Deus. Faz ela conhecer, meu Pai, a verdade. Faz ela conhecer o Senhor. Faz ela, meu Pai, entender que esse vazio na alma dela pode ser preenchido, meu Pai, quando o teu Espírito está dentro dela. Faz ela receber a presença do Senhor dentro dela, meu Deus, para que ela venha, meu Pai, se sentir cheia, meu Pai, para que esse vazio suma, meu Deus, para que essa tristeza e essa vontade de se preencher com o mundo desapareça.
para que ela viva somente pelo Senhor, meu Pai, e para o Senhor. E ela reconheça os verdadeiros prazeres que vêm de Ti. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. E assim vai ser, meu amigo. Mas você tem que aceitar. Você tem que aceitar viver para Ele. E assim você vai reconhecer os prazeres verdadeiros. Os prazeres racionais de Deus que Ele vai te oferecer através da sua palavra. Amém? Se você quiser, eu te convido, leia o capítulo de Colossenses, capítulo 3, que fala: pensai nas coisas que são de cima. Você deve pensar nas coisas que são de Deus, para assim você viver uma vida com Ele. Assim você viver uma vida que venha agradar a Ele e os prazeres verdadeiros dele alcancem você. E Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus, e até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo vídeo. E Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.